vão participando. Vamos já falar com a Rita Red Shoes. Vamos a isso, vamos lá. A Rita que já viu o vídeo de Rita. Olá, Rita, bem-vinda. Obrigada. Tens algum talento tão bom quanto a Rita a andar de skate? Faz alguma coisa tão bem como Queres ela anda de partilhar? skate. Eu acho que se calhar também andar de skate também estou ao nível da Rita. E arriscarias em televisão? Porque não? Temos mas não um hoje, skate mas para não a hoje. Rita. Já temos um skate. Não hoje que eu tenho que tocar. Só por isso, claro. porque senão estarias já a andar de skate. Olha, vamos falar sobre este teu quarto álbum, que se chama Her. Eu não posso esquecer que a última vez que falei contigo, tu vieste lançar um álbum para dormir, que eu confesso, às vezes ainda ouço. Tu compras à Quão risca. estranho é que é para ti alguém dizer isto? Não, é ótimo. É bom. É para isso que eu trabalhei, no fundo. E adormeces. E efetivamente, sim. Eu também sou uma pessoa fácil de adormecer. Eu já adormeci em discotecas, por exemplo. Sou esse tipo Também de pessoa. Quando tenho sono, eu durmo, mas... A meio do programa nunca adormeceste, mas isso eu quero ver um dia. Por acaso, ainda não se proporcionou. Olha, tu dirias que este álbum, Her, é um álbum para... Quê? Para quê? Eu espero que não seja para dormir. Para dormir não, Este esse é o outro. Eu acho que... Para dormir não era pronto, fixe. não foi esse o objetivo. Não quer dizer que... não sei, eu acho que o propósito pelo menos quando eu ouço música feita por outras pessoas, é isso também que pretendo, que é emocionar-me e ligar-me às canções de uma forma afetiva e emocional. E eu, no fundo, espero que seja isso que aconteça às pessoas que vão ouvir o disco, que faça parte das histórias dos dias das pessoas. É a primeira vez que tu compões em português? Sim, sim. E assumidamente gravar, sim. Tive umas colaborações com o GNR e trabalhei com o meu irmão, que tem um projeto que é o Senhor Vulcão. Fiz assim umas aventuras no português, mas gravar é a primeira vez que tenho três canções em português no disco. E foi alguma coisa que mudou durante... É estranho ou não? Eu acho que já passei essa fase, mas ao início é óbvio que tantos anos depois, enfim, tantos anos a cantar em inglês e a escrever em inglês e a pensar dessa forma, para mim acaba por ser uma novidade, o que também é interessante. Mas na verdade era uma vontade que eu já tinha há muito tempo. Acho que desde 2012, quando fiz um espetáculo chamado The Other Women, eu cantei pela primeira vez em português uma canção da Xana, dos Rádio Macau, no disco dela a solo. E eu gostei muito dessa sensação e da forma como o público também reagiu. Ficou o bichinho. E ficou, eu acho que sim, ficou. Então, sou um bocado lenta agora em 2016. Demorou 4 anos. Malta, não é? 2012, vocês lembram-se? Mas olha, e o público, já sabemos como é que foi a tua sensação ao fazê-lo, o público como é que tem reagido a isso? Bem, aliás, tenho recebido algumas mensagens e e-mails a dizer que, finalmente, porque havia muita gente a pedir-me isso. Sim, cá, a malta defensora de... Ativistas, não é? Sim, ativistas da língua portuguesa. Sim. Somos todos portugueses. É verdade, não deixamos de ser por falarmos outras Claro línguas. que sim, claro que sim. Mas tenho recebido positivamente, dizem que é mais forte. E eu tento pensar que, eu percebo, não é? Que quando nós portugueses ouvimos uma música em português é tudo muito mais direto. Portanto, não temos que fazer o exercício de estar a tentar perceber o que é que aquela pessoa está a dizer. Bom, às vezes as dicções podem não ser muito boas e temos que fazer um exercício na mesma. Mas pronto, mas tento pensar que acontece a mesma coisa quando, espero eu, ingleses estejam a ouvir as minhas outras canções em inglês, não é? Claro. Que as palavras cheguem e que emocionem as pessoas. Mas Alguma dessas, desculpa interromper, alguma dessas pessoas que te deu um bom feedback de cantares em português também te pediu para mudares o nome para Rita de Sapatos Vermelhos? Sapatos vermelhos. Não. Ainda não? Ok. Ainda não. O álbum chamar-se Ela. Ela já pediram para mudar a cor dos sapatos, agora para o nome para português ainda não. É giro, porque esta embirração é quase só com o inglês. As pessoas que dizem, os cantores portugueses só deviam cantar em português. Mas tu resolves cantar em francês, em russo ou em swahili. A tua malta as canta em pessoas não espanhol, sentiam de isso. regatons, do não sei das As quantas. pessoas não sentiam isso, Ninguém não é? É um bocado deviam aquela coisa embirrar do- com isso. O inglês é que os artistas se vendem para fazerem carreira lá fora. Isso é uma mentira, porque não é verdade. Claro que se eu for cantar fora do país, o inglês acaba por facilitar um bocadinho a comunicação, porque é uma língua que quase toda a gente aprende. Mas a verdade é que isso não é uma porta aberta para fazer uma carreira internacional. Claro, não garante nada. Aliás, temos o fado como exemplo. Pois, ia dizer precisamente isso. Nós recebemos a semana passada duas fadistas que nos disseram que o fado esgota salas no mundo inteiro. E Claro, cantam e em em português. português. O que é que a Fábia nos contou? Que a Marisa pôs pessoas na Polónia... Ponha a voz ao peito. Como é que era?
Ponha a rosa ao peito, sabes essa música? Sei. E depois o verso a seguir, que é complicado e eu não me lembro, mas que pessoas na Polónia cantavam aquilo. Portanto, Uma pronúncia fantástica, sim, imagina. devia ser excelente, sim. Portanto, se é possível, tudo é possível. Olha, mas por falarem lá fora, o álbum foi praticamente todo feito, não todo, mas praticamente todo feito em Berlim. Sim, Como é que foi a todo experiência de feito, ir na para lá? verdade. Houve uma pré-produção em minha casa, aqui em Nota-se Lisboa. que é papel de... E- Papel de Berlim. E pronto, e depois fui para lá por uma questão logística, porque o meu produtor, o Vitor Van Vught, mora lá e o estúdio dele é lá, e os músicos, apesar de americanos, também estão a viver em Berlim. E então movi-me eu para lá de malas e bagagens para 1 mês e meio, mais ou menos, estive lá a gravar. E com o malta que tocou, basicamente com todas as pessoas que toda a gente conhece da música atual e não só. Uma pessoa não diz é? uma banda com talento, com fama e tu trabalhaste com sim. alguém que trabalhou com essas bandas. É verdade. Tive a sorte de ter aqui uma equipa de músicos incrível. Eu, quando recebi o e-mail do Vitor a confirmar-me, olha, vão ser estes os músicos, eles estão cá, estão disponíveis e querem. E eu fui ver outra vez os currículos e disse, Oi? não, são estes mesmo. Não. Mas na verdade tinha algum receio de chegar lá e ser uma coisa um bocado fria e distante, pronto, olharem para mim como uma miúda que vem ali do país pequenino e enfim, mas não encontrei nada disso, não encontrei nem sequer uma postura paternalista em relação a mim ou à minha música. Foram super respeitadores, estavam sempre preocupados com mas é isto que tu queres, é isto que tu estás a ouvir, estamos a fazer isto bem. Isso é muito giro. Podiam É. ter despachado a coisa já, pronto, ela já... Sim, podia ser uma coisa distante e fria e não, eles quiseram mesmo, acho que se puseram ali de uma forma emocional no disco e eu acho que isso se sente e deixou-me muito feliz. Eu gostava só de dizer a alguns dos nomes, estava aqui a tentar. Portanto, alguns dos senhores que trabalharam Knox neste Chandler. álbum. É verdade. Sim, trabalharam já com R.E.M., Depeche Mode, Pet Shop Boys, Tinder Sticks, Tom Waits, Danny Brain, Elvis Costello, Dan Bill. Estás na Wikipédia, não estás a chegar. Já me perdi. Mas foi assustador de alguma maneira para ti. Conhecer pessoas que idolatras, não é? E que Sim, já eu tinha algum receio de me desiludir e de ter que travar esta guerra do está bem, vocês têm muita experiência, vocês são ótimos músicos, mas este disco Agora é faço meu. o que eu digo. Este disco é meu. Que as coisas te fugissem do controle, não é? Um bocado, não é? Porque isso não me fazia sentido também. Prefiro eu fazer aquilo que quero fazer do que ter um disco de repente com o qual eu não me relaciono, mas está muito bem tocado e isso não me interessava. Mas não, encontrei pessoas realmente musicais. No fundo, são pessoas musicais que estavam preocupadas em que aquela música que eu tinha feito soasse da melhor maneira e que passasse a mensagem da melhor forma possível. E agora quando voltas para cá e vais para os palcos, porque tens imensas datas marcadas já para a apresentação deste novo álbum, agora não vais tocar com estes senhores, não é? Como é que Não. não vais agir agora em Contigo palco? na mala. Não que eles não quisessem. Adoram Lisboa e têm ligações a Lisboa e não só a outras partes do país. Portanto, ficaram muito invejosos. Deixei-os lá no clima de Berlim. É uma cena trendy agora dizer que se gosta de Lisboa, não é? Toda a gente conhece Lisboa. Mas esta malta é da velha guarda e a verdade é que um deles, curiosamente, me disse: olha, sabes que eu tive para comprar uma casa em Guimarães em 1980 e tal. Sério? É verdade. Guimarães estava a bater na altura. Yeah, Guimarães estava forte. Estava a bater na altura. Agora já não, agora é Lisboa. Mas toda a gente diz bem de Lisboa, menos as pessoas que moram em Lisboa. Sim, Não, já eu temos moro em turistas, Lisboa. não é? Não, eu digo bem de Lisboa, eu moro em Lisboa, eu adoro Lisboa. Temos aqui a única exemplar. Descobrimos uma Lisboa. Afinal, diz dá bem. outro lá atrás. Que diz bem. Mas é impossível dizer mal de Lisboa, não é? Por muitas obras que façam, Lisboa é sempre Sim, é difícil, quer dizer, arranja-se sempre maneira, Sim. mas é difícil. Como Guimarães deve ser incrível, atenção, eu não quero estar a alienar pessoas de... Olha, outra experiência que tu tiveste, e explica um bocadinho como é que isso funcionou, foi fazer um diário à medida que ias fazendo o álbum. Como é que isso foi? Olha, eu normalmente relato as coisas mais por imagens, tiro muitas fotografias e tento captar os momentos e ficar com os momentos em memória fotográfica, mas aqui deu-me vontade, porque estava lá sozinha, e 1 mês e meio entre estar dentro de um bunker a gravar um disco e ir para um quarto de hotel ou ir jantar sozinha, deu-me para escrever um bocado aquilo que ia sentindo. Isso foi a descrição mais deprimente que eu já vi de Berlim. Já ouvi Mas- muitos relatos. Não, e da experiência de gravar um álbum. Assim, Estava num então- bunker, depois ia jantar, e depois Bunker, jantar e quarto hotel. via uma série. Olha, não fugiu muito disso. Só que depois nos dias no estúdio era uma coisa incrível. Sim, pronto. Era a Só emoção, que, confesso. pronto. Não, mas é um bocadinho duro estar assim Não te 1 mês e façam da meio. noite de Berlim. Nada, não. Eu tive uma experiência incrível. Eu fiz anos lá e um amigo meu foi lá ter e então disse, agora vamos sim conhecer a noite de Berlim. Eu consegui escolher 3 bares
andámos de táxi e a pé e estão os 3 fechados há um ano. Eu escolhi os 3 que já tinham fechado. Portanto, foi uma noite em Berlim incrível. Melhores bares em Berlim. E a página Mais é ou 2010. menos. Pois, não sei. Um estava em obras, outro tinha fechado há pouco tempo, enfim. Portanto, para ti, o azar. Berlim está fechada. Não, Berlim agora, durante uns tempos... Não Tá deixou bom. saudades. Não, deixou, mas é muito intenso estar assim um mês e meio sozinha num sítio completamente focada a trabalhar num sentido. Pronto, não é deprimente, mas é exigente. Foi uma experiência que eu nunca tinha passado. Porque aqui gravo discos, vou ao estúdio, depois à noite vou para casa e estou com os gatos e como a minha comida e durmo no meu quarto e tal. Mas de repente uma pessoa é um bocado desterrada e está ali num processo muito intenso de dúvida, o disco está aí por onde eu quero, Claro. é isto, não é isto, pronto. Para a próxima tens de levar os gatos contigo para Berlim. Exato. Vou E para um fazer um hotel. diário com os gatos. Eles fazem o diário. Mas que faça o diário. Eu tenho um álbum para fazer. Então agora vais ter a experiência oposta, que é passar do bunker e das noites a ver séries para uma turnê com imensas datas. Tu consegues desligar o chip e dizer, pronto, esta parte já está, agora vou andar a mostrar a minha música pelo país. Sim, são mesmo processos diferentes. O processo de gravar com o processo de ir para a estrada são coisas mesmo muito distintas, para além das pessoas mudarem, não é? Os músicos. É mesmo outra forma de estar e a tocar as músicas, elas ganham uma nova vida outra vez, porque são tocadas obviamente de forma diferente e depois é esta coisa da partilha com as outras pessoas e também o retorno que isso traz. E esse encontro é maravilhoso e traz outras coisas que um disco não traz. Estamos ali a imortalizar qualquer coisa que fica daquela forma e não se mexe mais. E não, um concerto, as músicas estão sempre a crescer e ir por caminhos diferentes e cada noite a interpretação é diferente, não é? Isso é mágico. Olha, uma das perguntas que nós tivemos quando olhámos para o disco, imediatamente assim que olhámos para o nome deste álbum, é se de alguma maneira reflete uma posição tua sobre as mulheres no mundo. Presumo que já te tenham perguntado também. Sim, acredito que façam essa pergunta muitas vezes, não é? Sim, e é óbvio que sim. É um disco que tem um lado feminista assumido. E eu queria apenas dizer que, porque infelizmente ainda há um bocado essa confusão, não estou contra os homens, não é uma guerra aberta, não, eu adoro homens, não é? Não é no pior e no melhor sentido. Esta frase. Sim, é que, supostamente o feminismo, supostamente não, efetivamente o significado é a igualdade entre géneros e não a sobreposição contra de o géneros. outro, não é? Exato, não é mas às vezes é um bocado, lá há vem quem aquela confunda, histérica sim. agora contra os homens e tal, não Sim. tem nada a ver com isso, é uma questão de inclusão. E mesmo esta expressão de igualdade de géneros, mesmo isso eu às vezes fico um bocado reticente em dizer isto, porque de facto nós não somos iguais, os homens e mulheres são mesmo muito diferentes. O corpo é diferente e só isso gera imensas diferenças. O que eu acho é que todos os homens deviam ser feministas, para deixarmos de ter esta questão no feminismo, porque de facto, e senti isso mais enfim, onde não estava à espera, no mundo artístico, não da parte do público, não da parte de espaço de imprensa, nem nada disso, mas às vezes em trabalho, em ambientes maioritariamente masculinos, uma certa diferenciação no espaço de decisão, no espaço de opinião, enfim. Às vezes é um bocadinho, a menina, ela, pronto, não percebe Nós muito decidimos, disto, deixa e estar, nós, fica aí. pronto. E eu acho que isso não faz sentido. E indo mais longe, não tanto na Europa, não é? Mas se olharmos para o Oriente, há de facto aqui questões que são de direitos humanos, não é? É uma questão de, estamos a falar de sobrevivência e, portanto, apesar de parecer um assunto que já devia ser remoto, não é. E, Sim, não aquelas sendo, coisas que não se devia falar há 200 anos e que claro, infelizmente ainda... não sendo igualdade de géneros, devia pelo menos ser igualdade de respeito, gera Sim. qualquer coisa. Boa, ficámos satisfeitos de saber que pelo menos tu fizeste pensar, já fizeram esta pergunta e às vezes é uma questão difícil de abordar, mas a verdade, e acho que é importante tê-lo dito, que é importante abordá-la ainda, visto que ainda não está esclarecida e que se todos os homens sim fossem feministas isso seria mais fácil e se muitas mulheres também tivessem essa coragem de assumir isso, porque às vezes também falta desse lado, não é? Eu também queria frisar um pouco isso, que é esta ideia de que o feminismo tem que começar nas mulheres. Claro. E as mulheres às vezes são muito cruéis umas para as outras e muito exigentes também. E de facto têm que ser as primeiras a mostrar e às vezes há comportamentos que estão tão enraizados que não são questionados e as pessoas nem reagem assim intencionalmente e portanto acho que é um dever das mulheres e dos homens dizer, olha, mas porquê é que faz isso assim? Porque, não podemos pensar nisto de outra forma, de outra maneira, não é?
E também eu acho que tem mais valor quando se nota que isso é natural em ti, esse lado, essa luta, essa vontade de corrigir as coisas, do que propriamente ser aquelas coisas impostas de bem, preciso aqui de uma mensagem para meter no meu álbum, vou pegar nisto, porque eu sei que percebes que é uma coisa que é natural para ti, que passaste sim, por isso. Que eu passei sofreste. por isso, sim, e passo, eu acho que todas as mulheres passam, se calhar umas são mais sensíveis a isso do que outras. Eu desde pequenina, como tive avós e mãe sempre muito ativas nesta causa, para mim é uma coisa que é muito próxima, não é? Portanto, nesta altura da minha vida, com a minha idade, de repente não é que eu me sentasse e dissesse vou escrever um disco sobre isto, Claro. mas sucedeu, e às tantas tinha as músicas todas a falar quase do mesmo. Claro. Bom, e quem quer ouvir falar sobre essas músicas vai poder passar basicamente pelo país inteiro. Tu já, assim, de repente, vais estar em Aveiro, Póvoa do Varzim e Alcobaça. Já começa esta semana. Este sábado, sim. Este sábado. Dia 19. Eu sou péssimo com dias. 19 em Nunca sei Aveiro. que dia que é o dia da semana. Portanto, 19 em Aveiro, depois passas pela Póvoa do Varzim, Alcobaça e fazes uma tour pelo país inteiro, pelo país verdadeiro, que não são só Lisboa e Porto, e vais a todo lado. Felizmente, sim. Isso é importantíssimo. Se quiserem acompanhar mais datas, podem, obviamente, passar também nas redes sociais da Rita Red Fazer Shoes. like no Facebook, estão Aquele lá, like. estão lá a fazer aquele like. ali. Aquela like, tem que ser assim que falas, não foi? Isso eu bem não sei. E estão lá as datas todas e olha, muito obrigado por ter vindo. Obrigada eu. Muito obrigado, fica bem. Obrigada, até breve. Depois falas-me desse bar.